Bom, seja bem-vindo a mais essa aula e nessa aula, nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês como você configurar o Robot Position de uma forma mais agressiva para que ele possa abrir operações mais rápidas. Algumas pessoas têm reclamado que têm escolhido algumas paridades e nessas paridades tem demorado às vezes dias para abrir uma primeira ordem com o Robot Position. Então eu vou ensinar uma forma aqui de como você explorar, tá, todas as paridades e poder ter a possibilidade do robô abrir ordens mais rápidas nas suas contas de negociação, seja a conta de capital próprio, seja a conta de mesa proprietária também, tá? Eu trouxe aqui uma conta que eu estou fazendo aprovação nela, é uma conta de um cliente, tá? Na FTMO, e ela já está trabalhando aqui praticamente, acho que uma semana, um pouco mais, apenas com o Robot Position. Não tenho feito operações manuais nessa conta, tá? Eu estou fazendo apenas operações com o Robot Position. É ele que está negociando, é ele que está fazendo gerenciamento. Então eu deixei essa conta aqui por conta do Robot Position, tá? Então é uma conta de 100 mil da FTMO. Ela está com 547 dólares já de lucro, tá? Vou mostrar para vocês aqui o. Vou botar essa telinha aqui para cima. Vou mostrar para vocês aqui o histórico, ó, das negociações que o Roboposition já fez, tá? 18 dólares aqui foi eu que fiz uma operação no XAUSD só para ativar a conta. E depois dessa operação aqui manualmente que eu fiz, apenas o Position negociou. Então fez aqui uma operação de 86, uma de 75, 45, 51, outra de 51, uma de 76, uma de 101 e uma de 54, totalizando aqui 559, tá? E com as taxas, né? E também com o swap, a gente acabou ficando aí com um lucro de 547,70 centavos nessa conta. Então, é um excelente resultado para o Position, ainda mais nessa fase do mercado, que o mercado está meio agarrado, o mercado está meio lateral em algumas paridades, tá? Não está entrando em exaustão em algumas paridades. Então, ou seja, nós estamos passando aí por 2 semanas o mercado bem devagar, tá? Então, vai ter semanas que o position vai fazer mais lucro, tem semanas que vai fazer menos, porque não depende do robô, depende da movimentação do mercado. O robô position ele é um robô que trabalha na exaustão dos preços. Então, se o preço ficar lateralizado, né, sem muita exaustão, sem muita movimentação, o robô position ele não vai abrir ordem. A estratégia dele é para abrir somente nas exaustões, tá? Então é um robô conservador, ele só entra quando tem que entrar, tá bom? Então é um robô de paciência, tem que instalar e deixar ele trabalhando e confie no robô porque ele vai entregar aquilo que ele promete, tá? Às vezes demora, às vezes vai rápido, então depende da movimentação do mercado, não depende só do robô em si, tá? A gente precisa que o mercado ele entre em algumas fases que leve o preço à exaustão para que o robô dê entrada, tá? Então eu usei aqui essa conta de 100K da FTMO como exemplo e vou explicar a vocês como fazer, tá? Assim que vocês recebem um robô, vocês recebem um material desse aqui em PDF, ó, né, com gerenciamento do robô Position, tá? Aqui eu mostro quantos pares você deve entrar em cada valor de conta, tá? Conta de 10, de 25, 50 e por aí vai. Então aqui tem os lotes de entrada recomendado para que você utilize o RoboPosition dentro desse gerenciamento. Então eu sempre falo, pessoal, use 5, estourando 6 paridades abertas ao mesmo tempo na conta, tá? Então, aqui existe alguns gerenciamentos que você deve seguir para a melhor performance do robô, tá? Então, vamos lá. Existe aqui uma lista de paridades de negociação que são as paridades que estão autorizadas a usar no Robot Position. Não adianta você instalar o RoboPosition e colocar o SHA-USD, por exemplo, para trabalhar com o RoboPosition, você vai quebrar a sua conta. Ele não foi feito para trabalhar no SHA-USD, tá? Não foi feito para trabalhar no ouro, nem tampouco no Bitcoin, nem tampouco em qualquer outra moeda que esteja fora dessa lista. Então, existe aqui 18 paridades que você pode trabalhar dentro do RoboPosition, tá? Existe uma outra paridade que eu estou utilizando muito, que é o SDJPY. Esse SDJPY não está nessa lista, tá?
Se você não colocar nenhum dólar para trabalhar na sua lista e quiser colocar o SDJPY, ou se você já tiver com bastante lucro na sua conta e você quiser acrescentar o SDJPY, está liberado o SDJPY para trabalhar, tá? Mas se você está com pouco drawdown, está começando agora a aprovar a conta, não use o SDJPY. Apenas se você tiver uma margem, tá, de positividade na sua conta, tiver com a conta grande, você pode colocar, além dessas paridades aqui em dólar, EURUSD, AUDUSD e GBPUSD, você pode usar também o SDJPY, tá bom? Por isso que ele não está nessa lista, tá? Isso é para usar caso você se sinta confortável, se você tiver uma margem grande aí na sua conta poder trabalhar, tá bom? Então, galera, o que eu faço aqui? Eu pego essas 18 paridades, tá? Pego todas elas e coloco na minha conta, tá? Eu adiciono todas as 18 aqui embaixo, tá? E configuro com o robô. Então, vamos supor que eu deixei as 18 paridades aqui abertas, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, na primeira paridade, configuro o robô, venho aqui direitinho, coloco o slot, né? O slot de entrada, ó, boto no Magic números diferentes, configuro aqui os 2 minutos para o time gráfico da entrada, coloco aqui os 150 pontos de take, os 1000 pontos para distância mínima de novas operações, para que ele abra uma segunda operação caso o preço vá contra 1000 pontos. O spread eu deixo zero mesmo para não verificar spread maior. Coloco aqui o lote inicial recomendado para minha conta. O multiplicador do lote, pessoal, eu recomendo que você use 1.2, tá? Tem algumas aulas aí que eu coloco 1.5, 1.4, mas o mais conservador possível é o 1.2, tá? 1.2, 1.1 ou 1.0. Fique à vontade, tá? Mas eu recomendo que não use mais acima de 1.2, tá? Sempre entre 1.0, 1.1 e 1.2, tá ok? Aqui você vai configurar aqui o seu saldo do capital máximo e aqui o percentual onde o robô parará de executar ordens caso atinja, nesse caso aqui, 4.000 dólares negativo, o robô vai parar de executar a ordem e não vai abrir mais ordens, tá bom? Aqui para baixo você não mexe mais, que é a configuração do robô, você não mexe. Então, depois que eu configurei isso aqui, eu dou um OK, tá? Então, vai estar configurado isso para o EURUSD. Eu venho aqui, ó, e salvo um novo template. Eu sempre coloco aqui o position como nome, salvo o position, pá. Então, eu só fiz essa configuração do robô em apenas em EURUSD inicialmente. Depois que eu salvei o template, eu só venho aqui, ó, abro uma outra paridade, venho no template e carrego aqui o position. Pum. Apertei em position, ele vai carregar todas as configurações do robô nessa nova paridade de GBP-CHF. Tá? Acabou. Eu venho aqui, abro uma terceira janela, Euro GBP, vai estar tudo desconfigurado, os gráficos, tudo errado. Eu venho aqui em template somente e carrego o position. Foi o template que eu criei para o robô. Então, carreguei, todas as configurações do robô já vai estar salvas e carregadas nessa paridade aqui também. E assim, pessoal, sucessivamente, eu vou fazendo um áudio CAD, no CAD JPY, vou copiando os templates, tá? Então, observe que nessa conta eu já tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 paridades estão abertas nessa conta. Então, para colocar a totalidade daquela lista, falta eu adicionar aqui mais 9 paridades para completar as 18 paridades que está lá no nosso PDF do gerenciamento do robô. Então, eu coloco aqui as 18 e preciso ficar observando o robô trabalhar. Então, se o robô começou a abrir ordens em algumas paridades, por exemplo, abriu ordem em 4 paridades diferentes, eu vou lá e excluo as outras 12, deixo somente as 4 que estão abertas e deixo mais duas paridades de que não estão abertas, tá? Eu só venho aqui, ó, em cima da janela, por exemplo, STJP vem aqui e fecho, tá? Fecho, tum, eu já vou excluir essa paridade do robô, ela vai sair da tela e não vai mais abrir ordem nessa posição, tá? Então, vou relembrar aqui, eu coloco as 18 paridades aqui
E conforme o robô vai abrindo as primeiras quatro ordens nessas 18 paridades, eu vou fechando as outras 12 e deixo somente as quatro que estão com ordens abertas e deixo mais duas que eu escolher lá aleatoriamente para deixar elas na tela. Então, vou deixar somente seis paridades aqui na minha tela, caso a paridade venha, caso as quatro paridades venham estar com posição aberta, tá bom? Por que que eu faço isso? Porque que essa é a melhor maneira de gerenciar essas aberturas de ordem. Porque se eu colocar somente quatro ou cinco paridades ou seis aqui e ficar esperando o robô abrir as ordens nessas seis paridades, eu vou demorar muito tempo, tá? Então, se eu tivesse colocado uma outra paridade que não está aqui na minha tela, poderia abrir ordens mais rápido. Então o que que eu faço? Eu coloco todas as paridades e conforme vai abrindo as primeiras ordens, eu vou fechando outras paridades, tá bom? Não aconselho que durma com o robô ligado com as 18 paridades acionadas, tá? Não recomendo que faça isso, tá? Você vai dormir, não está olhando aqui, ó, o robô não está olhando aqui a sua conta, você deixa somente ali 7 ou 8 ou 6, tá? No outro dia que você acordar, você coloca às 18 novamente, mas você não deixa dormir com as 18 paridades ligadas no robô, tá? Isso não é recomendado, porque se você dormir e acontecer alguma coisa e abrir ordem ali em 6, 7, 8 paridades ao mesmo tempo, o drawdown da sua conta estará comprometido, tá bom? Então, nas 18 paridades, nós temos também algumas paridades que se repetem moedas, tá? Por exemplo, EURUSD, AUDUSD, GBPUSD. São três paridades que terminam com SD. Então, nós não vamos posicionar essas três, tá? Iremos colocar ali apenas duas, EURUSD, AUDUSD, ou GBPUSD e AUDUSD, ou EURUSD e GBPUSD, tá? Não deixe as três, porque quase sempre quando tem uma notícia muito importante no dólar, o preço ele explode e entra em uma região de exaustão em todas essas três paridades, tanto no EURUSD, AUDUSD e GBPUSD. Então pode ser que abra posições nas três paridades ao mesmo tempo. Então não recomendo que quando você for colocar todas essas paridades, que você coloque as três com SD, coloque só duas, tá bom? Para justamente para poder conservar a sua conta e diminuir o risco. Aí você pode também adicionar o SDJPY, como eu disse para vocês. Pode colocar o SDJPY, como eu coloquei aqui nessa conta, porque ela está com lucro, né? Eu coloquei mais essa paridade aqui para rodar justamente porque a gente já está com lucro na paridade, na conta, tá bom? Então fica a seu critério usar o SDJPY ou não, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo é para explicar justamente como que eu faço o robô abrir ordens mais rapidamente nessas contas, tá bom? É por isso que quase todo dia existem operações. Tem dias que realmente nem com as 18 vai abrir, tá? Tem dias que nem com as 18 paridades aqui posicionadas dentro da conta, no robô, vai abrir. Paciência, tá bom? Então é um robô que só faz operações, negociações, quando alguma paridade entra em exaustão de preço, tá? Então, qualquer dúvida, me chama no privado, que eu estarei esclarecendo aí a dúvida que você tiver. Uma outra coisa, colocou as 18 paridades, abriu ali a ordem em quatro paridades e cinco, você vai lá e fecha todas elas, né? Que não estão com ordens abertas, para que o robô não abra mais ordens nessas paridades e fechem as ordens que estão abertas nas paridades que estão aqui, tá? Aí foi fechando ordens com lucro. O robô foi colocando lucro no bolso. Opa, essa aqui já fechou, essa aqui já fechou. Eu tenho só tenho duas paridades com ordens abertas. Eu posso ir acrescentando mais duas, tá? Fechou todas as ordens aqui, ficou zerado, igual está a conta aqui agora, zerado, não tem nenhuma conta aberta no momento. Eu vou lá e adiciono as 18 novamente para ver em qual paridade vai abrir primeiro a ordem. Assim que for abrindo, nas primeiras quatro eu vou eliminando, vou fechando, tá? Até que aquelas ordens se fechem,
para que eu possa novamente adicionar as 18 ordens, as 18 paridades de novo. E assim você vai gerenciando isso, tá? Colocando as paridades, tirando conforme vai abrindo. Só assim você não espera muito tempo para abrir ordens, caso você configure somente 6 ou 7 paridades aqui, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho 9 paridades posicionadas. Tem paridades que pode abrir ordens e que não estão aqui, ó. E às vezes eu perco a oportunidade. Estou esperando abrir nessas paridades, não abriu, mas abriu em outras. Então, eu poderia aproveitar isso para poder abrir ordens mais rápido aqui na minha conta. Tá? Coloquei outras aqui, abriu, vem aqui e fecha essas que não estão abertas. Eu vou gerenciando isso da melhor forma, tá bom? Qualquer coisa, é só me chamar no privado, lá todo mundo sabe, tem meu contato, meu suporte. E a gente está lá para poder ajudar você a usar o position da melhor forma possível, tá bom? Tamo junto, bora para cima e é só o começo.